E aí pessoal, tudo certo? Então continuando o vídeo que eu havia falado antes sobre como a gente vai ver essa questão de acabamentos, eu vou mostrar para vocês um acabamento chamado faca de corte ou corte especial, como vocês queiram chamar. Só para vocês entenderem, esse tipo de acabamento, ele serve como os demais acabamentos, ele vai dar uma enobrecida no meu material, ele vai dar uma qualidade maior para o meu material impresso. Ele faz parte do processo de pós-produção, ou seja, daquelas 4 etapas de criação, pré-impressão, impressão, a última é de pós-produção ou acabamento, certo? Então essa última etapa ela vai dar um detalhe final para o material. Ela pode ser tanto um corte refile, que é o corte reto, é esse que eu estou mostrando na tela aqui para vocês, que vai seguir aquela regra básica que eu falei para vocês, de 3 a 5 milímetros de sangra. Sempre lembrando, pessoal, que o ideal de toda peça gráfica, de todo material gráfico, seja offset, seja rotogravura, seja serigrafia, seja impressão digital, é ter uma área de segurança. O que é essa área de segurança? É uma margem entre a área de corte, o limite do papel, e a sangra, certo? Eu tenho que ter bastante cuidado quanto a isso. Essa imagem aqui, ela tá um pouquinho errada, eu peguei só como exemplo para vocês, para mostrar essas 3 áreas que precisa ter, tá? Porque de fato a sangra ela tem que ficar para fora dessa marca de corte aqui. Então a gente não pode esquecer desse detalhe, bem importante, tá? E o que seria esse corte especial? Então, fazer um material com um corte diferenciado, fora do convencional, que é o corte reto. Corte reto é esse aqui que eu estou falando para vocês, que é feito numa guilhotina. Dessa vez eu não vou utilizar uma guilhotina, mas eu vou mostrar para vocês de novo isso aqui, que é a minha matriz de corte de faca de corte, tá? Esse molde aqui da faca de corte, que vai, enfim, fazer esse material, vai customizar como que eu quiser fazer. Geralmente ele pode ser muito e é bastante utilizado em embalagens, mas também pode ser utilizado no material impresso, tá? E se eu quero deixar de fazer um cartão de visita com canto reto, eu posso fazer com o canto arredondado. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu mostrei antes. Ele consegue diferenciar meu material. Ele vai tornar o material um pouquinho melhor acabado e mais bonito. Porém, esse processo exige o quê? Cuidados, principalmente na parte de confecção, no desenho da faca de corte. Por isso eu sugiro para vocês, bom, definido a gráfica que vai ser impressa esse material, converse com o produtor gráfico, definam com o produtor gráfico como vai ser feito isso, ele vai te dar total suporte sobre isso, justamente porque a faca de corte não pode sair errado, não pode ter problema nos encaixes, então ele é um processo um pouquinho demorado, porque ele vai exigir esse conhecimento de vocês. Às vezes, na maioria das vezes, se é para esse tipo de material mais simples, a própria gráfica já tem essa faca de corte guardada lá. Então eles fazem para vocês. Existe, eu acho que uma quantidade X limite que a faca ainda funciona. Então eles não vão cobrar o custo da confecção da faca, só de fazer a faca em si na hora do corte. Mas o de confeccionar e desenvolver a faca não vai ser cobrado porque a gráfica já tem. Então consultem a gráfica de vocês. Se para aquele tipo de embalagem já não existe um desenho pronto que vocês possam aproveitar, isso se a gráfica puder fazer, porque existem algumas restrições. Por exemplo, eu desenvolvo uma faca de corte para uma embalagem e eu desenhei toda ela. Eu não quero que nenhuma outra empresa utilize. Eu posso dizer para a gráfica, ó, X, fulano de tal, não utiliza essa faca para outro cliente. Então ela é minha, eu paguei por ela, não quero. Mas às vezes algumas facas são utilizadas apenas uma vez, a gráfica vai lá, guarda e vocês podem verificar se já tem essa faca pronta. Se não tem, às vezes eles vão ter o desenho de uma faca pronta e eles podem mandar e mandam confeccionar. Aí tem um custo adicional no material impresso de vocês, que é o desenvolvimento da faca de corte. Mas isso a gente pode tratar presencialmente ou na aula de hoje a gente tirar essas dúvidas, beleza? Existem também as dobras e vincos que vão fazer então essa parte de dobra do meu material, ok? Vai permitir que facilite a dobra do meu material. Então a dobra e vinco serve para isso. Eu vou colocar geralmente por linhas pontilhadas e eu vou ressaltar para vocês algumas importâncias de elementos das marcas de impressão. Então eu estou colocando nesse material para vocês marcas fundamentais e convenções de marcas de impressões que são importantes a gente sempre ter no material impresso.
As marcas de registros, barras de controle, audensômetros de cores, tipos de elementos que eu vou trabalhar. Quando é corte é uma linha contínua, quando é vinco é linha pontilhada, quando é meio corte eu já vou mostrar para vocês o que é um meio corte, serrilha e picote. Então são tipos de elementos que vão constar numa arte gráfica, tá? Isso vai depender do tipo de processo, tá, gente? Tipo de processo que vai ser feito. Então vai depender do tipo de papel que vocês escolheram, tipo de impressão que vai ser feita. Impressão digital, nem sempre eu vou trabalhar com sangra ou com marcas de corte, enfim. Só dependendo do tipo de material. Por exemplo, eu vou fazer um banner em impressão digital em lona. Não tem necessidade de ter sangra no material. Ele já é feito em pequena quantidade, ele é feito já com o tamanho certo, então não tem necessidade. E é feito o corte dele um por um, então não tem necessidade de se fazer marcas de corte em impressão digital. E como que eu faço essa faca de corte? Então, alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês, que eu já queria ter mostrado na aula anterior, não deu tempo, tá? Eu vou mostrar hoje, e até porque a gente vai dar continuidade com uma atividade em cima disso. Como que eu desenho uma faca de corte? É super simples, tá? Se vocês verem essa imagem aqui que eu disponibilizei para vocês, é um cartão frente e verso, tá? Cartão de visita. É isso aqui, tá? Um cartão de visita. Porém, ele tem uma foto. Para fotos eu não consigo detalhar demais uma faca de corte, nem mesmo eu consigo fazer uma sangra num objeto. É impossível criar uma sangra para isso aqui, a não ser que eu faça propositalmente, mas eu vou perder bastante detalhe dessa imagem. A minha sugestão e a sugestão da maioria de quem trabalha com isso é fazer uma borda branca e a faca de corte ser essa área externa aqui. Então não existe eu sangrar esse material, mas eu desenvolver uma faca de corte em que contemple uma borda branca, tanto frente e verso. Uma coisa bem importante do cartão com faca de corte é lembrar que eu tenho a frente e o verso. Como que a faca vai se portar nisso? Se eu determino que aqui vai ter uma área de corte, eu tenho que lembrar que no outro lado eu vou ter aquele corte. Então eu não posso posicionar elementos, objetos aonde eu vou ter o anverso do meu cartão. Tem o reverso e o anverso de um cartão, tá? Ou geralmente a gente chama de frente ao verso. Enfim, aqui eu separei para vocês um material que exemplifica mais ou menos como desenvolver uma faca de corte. Primeiro eu vou criar uma arte, tá? Então eu vou ter o gabarito. Bom, geralmente eu vou trabalhar com uma prancheta. Essa prancheta é uma folha retangular. Mas eu tenho que pensar que aqui dentro eu posso desenhar uma faca de corte e posicionar os elementos já pensando nela, tá? E aí, pessoal, foi desenvolvida essa faca de corte aqui. O corte é nessa linha azul. Então, eu tenho que posicionar os elementos que fiquem numa margem de segurança também dentro dessa área azul. Esse aqui se torna a sangra, tá? Então a sangra, por ela ser uma cor chapada, uma cor sólida, não tem necessidade de eu fazer em volta do objeto certinho. Eu posso extrapolar para fora do objeto, não tem problema. Algumas vezes vai acontecer com imagens ou fotografias ou tipos de grafismos, tá? E eu sigo a mesma regra, 3 a 5 milímetros para trabalhar. Eu fiz uma sugestão de margem de segurança de 5 a 1 centímetro, 5 milímetros a 1 centímetro para dentro longe da marca de corte, justamente para não correr nenhum risco de ficar próximo ao corte do material e não ter nenhum objeto cortado. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu posso fazer a sangra no formato do objeto, como eu posso fazer ela sólida. Às vezes eu vou ter desperdício de tinta para isso, então não tem necessidade. Mas é isso aqui, tá? Imagina que o corte vai ser feito aqui. Esse aqui é o desenho da faca desse rótulo, tá? Então aqui a sangra segue a mesma lógica de qualquer material de impressão, de 3 a 5 milímetros, tá? Isso aqui seria o meio corte, tá, pessoal? Que ele é feito geralmente em adesivos para as rotulagens ou rótulos, em que o papel do fundo continua aqui e é só feito um corte simples para destacar o adesivo. Mas aqui a gente consegue visualizar bem a questão do contorno da sangra. Por que a sangra é importante? Para que não ocorra aquele filete branco, como se eu pegasse uma tesourinha, fosse cortar meu material e ficasse mal cortado, ficasse filetes brancos. Então aqui exemplifica bem para qualquer tipo de material impresso, seja adesivo, seja faca de corte, seja corte refile. Por que a sangra é importante? Olha aqui a sobra que eu tenho no material, aqui está exemplificando bem, tá? Cuidem isso, tá, gente? E aqui é o que eu falei antes para vocês, eu tenho que cuidar quando eu faço o verso ou reverso do meu material,
eu tenho que cuidar como vai ficar posicionado, porque a faca ela vai funcionar dessa forma. Ela é espelhada. Então eu tenho que cuidar para que os objetos que estão do outro lado continuem dentro da arte sem ser parte do corte também, tá? E segue a mesma regra, beleza? Esse aqui seria o formato final desse exemplo que eu estou dando para vocês. Dando sequência então, eu pensei numa atividade, é super simples. Primeiro eu vou mostrar um exemplo. Eu fiz um cartão 9 por 5 centímetros, 4 por 4 cores. Bom, talvez eu não tenha falado sobre o que é 4 por 4 cores, tá? Mas eu já vou tocar nesse assunto. Bom, primeiro eu defino a minha arte, eu planejo onde vai ser colocado o verniz localizado, eu vou definir onde vai ser feita a minha faca de corte, e isso eu já defini. Eu defini que o meu verniz vai ser toda essa área cinza aqui do meu material e a minha logo. E eu quero que a minha faca de corte seja essa janelinha aqui do raio. E eu acho que seria legal um canto arredondado para esse cartão. Então eu vou ter uma faca de corte aqui nessa área e aqui nesse formato aqui. Então eu já planejei. Mas antes eu vou explicar para vocês o que seria 4 por 4 cores. O que seria 1 por 0 cores. Aqui eu separei um exemplo, tá? 1 por 1 significa que eu vou ter frente e verso no material. Eu vou ter um lado com uma cor, do outro lado uma cor. Então digamos eu vou trabalhar com o material com uma única cor. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um material feito só com uma cor, porém ele tem um acabamento hot stamping aqui, tá? Mas ele foi impresso com uma cor, só em preto. Preto na frente, preto atrás, é 1 por 1 cor. O que significa 4 por 0? Bom, aquele exercício que a gente fez do pôster, do cartaz, ele teve 4 cores na frente, ele foi um material colorido. Vocês já viram algum cartaz que é colado numa parede com uma cor atrás? Não, é 4 por 0, então o 0 é nenhum tipo de impressão feito no verso. Eu tenho também o 4 por 1, onde o material pode ser colorido de um lado. Eu não tenho nenhum para mostrar aqui como exemplo. Eu faço colorido de um lado e nenhuma cor no verso. E quando é 4 por 4, significa que quando é 4 cores, eu tenho 4 cores. Ciano, magenta, amarelo e preto. Ou seja, é quadricromia, policromia. Ou seja, eu posso trabalhar com uma imagem de fotografia, qualquer objeto colorido que vai dar certo. E a mesma coisa aqui, eu posso trabalhar com várias cores nos dois lados. Se eu for inserir uma cor especial, eu vou indicar 4 por 4 mais cor Pantone, 4 por 4 mais Pantone 1 por 1 frente e verso, enfim. E aí eu vou definindo essas posições. Eu tenho aqui um outro exemplo, que seria 1 por 2, porque ele tem duas cores aqui, e aqui foi feito em uma única cor. Então, eu tenho essas possibilidades também, são variações, tá? Não são só essas que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, mas são diversas. Pode ser 2 por 1, 2 por 0, enfim, conforme a arte que vocês for necessário ser feito. E aí, pessoal, eu tenho o verso do meu cartão, o reverso do meu cartão. Quando eu pensei no meu cartão, eu pensei na frente, mas eu tenho que pensar no verso, aonde vai ficar aquela janela que eu decidi fazer. Vocês já vão entender quando eu mostrar a minha arte finalizada. Onde que vai aquela janela? Bom, aquele raiozinho que eu decidi ser janela vai ficar aqui, então eu tenho que cuidar que os elementos não coincidam com essa área aqui onde vai ter um corte, porque eu vou perder esses elementos. Como eu tenho só essa área aqui, então não tem problema nenhum. Então eu defini. Depois, aonde vai ser colocado o verniz, vai ser 1 por 1, porque é uma cor, o verniz consta com uma cor, não tem mais de 2 vernizes, então verniz 1 por 1, quer dizer que vai ter verniz na frente e vai ter no verso também. Então isso é bem importante. Então eu defini que essa área aqui, e aqui lembrando que aqui eu vou ter ainda a janela, aqui eu vou ter outra janelinha do corte, mas a área do verniz fica aqui, ok? E aí eu vou ter a faca. Essa é a faca de corte do meu cartão. Porém, eu acho que ficaria mais legal um canto arredondado. Então é isso aqui que eu vou entregar para a gráfica. Uma faca de corte com canto arredondado e com esse corte aqui no meu cartão. Entendido, gente? Imaginando agora que ainda não foi impresso, mas eu fiz um corte com a minha faca de corte num papel em branco. É isso aqui que teria. Imaginando que isso aqui fosse uma mesa ou a prancheta, aqui fica vazado, aqui eu vou ter o meu papel, e aqui eu vou ter a parte de trás, que é essa aqui que está aqui aparecendo. Tá? Minha faca de corte seria mais ou menos isso. E o meu material pronto na arte ficaria aqui. Imaginando que eu teria o verso, eu não consegui fazer o verso para vocês verem, mas enfim, mas ficou bem claro, eu acho, quanto a isso. Qualquer dúvida vocês podem me tirando, tá? Eu vou ter a área de verniz aqui nessa área, vou ter nesse logo aqui, e aqui eu vou ter o vazado, botei essa textura de madeira aqui só para vocês verem como ficaria o meu cartão. Certo, pessoal? Para isso, o que eu pensei? Bom, a gente não vai ficar só comigo falando, eu gostaria que vocês participassem. Tirem suas dúvidas na aula de hoje é dia 8, às 7h30 a gente se encontra.
E aqui, tá, pessoal, colocando alguns exemplos. Se eu vou trabalhar com uma fotografia, alguma imagem, por exemplo, como essa caneca aqui desse cartão de visita, eu não tenho como criar uma sangra e até ficaria sem sentido criar uma sangra nessa área aqui. Então eu vou fazer uma borda branca. Aqui eu poderia criar uma sangra porque eu tenho um objeto sólido, uma cor sólida que me permite isso. Mas por fazer parte da identidade desse material, assim como nos demais que eu tenho aqui, o designer ali nesse cartão optou em deixar essa bordinha branca, tá? Se eu vou trabalhar com material com cores sólidas, que eu permite eu fazer isso, bom, aí tranquilo, eu consigo fazer uma faca de corte em um objeto sólido. Então super simples, tá, gente? E por fim, então, o que a gente vai fazer? Tá? Como exercício de atividade que a gente não fez ainda, também de acabamento, é a gente desenvolver o cartão de vocês. Vocês vão desenvolver o cartão de vocês, vocês vão definir o formato. Eu fiz como sugestão o 9x5, que é esse padrão aqui, tá? Mas vocês vão definir formato, tamanho, vocês querem trabalhar com o cartão de vocês na vertical, na horizontal, como vocês acharem melhor, tá? 4x4 cores, ou seja, vocês podem explorar a quadricromia, ou seja, vai ter ciano, magenta, amarelo e preto. Ele vai ter verniz 1x1, ou seja, ele vai ter verniz na frente, vai ter verniz no verso. Ele vai ter uma faca de corte, aí vocês definam. Então aqui algumas sugestões, depois eu posso passar algumas imagens de sugestões também, se vocês quiserem. Eu quero que vocês salvem todos os arquivos na mesma tela, ou seja, no mesmo arquivo, desculpa. Ou seja, prancheta 1 com a frente, prancheta 2 com o verso, prancheta ou página 3 e 4 com verniz frente e verso, e no última prancheta pode ser a faca de corte, tá? Prazo disso, pessoal, a gente vai definir na aula de hoje, tá? Então, eu espero vocês até mais tarde. Valeu, gente!